Hello everyone. Let's start diagnostic evaluation. Vamos iniciar, a nossa avaliação diagnóstica. Então, na primeira pergunta, na primeira questão, eu estou pedindo a vocês para associar as palavras com as suas respectivas traduções. Então, nós vamos trabalhar um pouco aqui vocabulary, vocabulário. Então, nós temos aqui a palavra strong, fat, music, starting, school, breakfast. Então, vocês irão colocar aqui a letrinha correspondente, a cada tradução. A tradução corresponde a que palavra, e aí vocês colocam aqui a letrinha, ok? Go ahead. Na segunda questão, unscramble the words, as palavras estão embaralhadas e aí vocês vão organizar, arrumar as palavras, Aqui as palavras estarão na estrutura do present continuous, certo? Então, observem duas coisas, que aqui nós temos uma interrogação e aqui também. Então, nós temos aqui duas frases interrogativas. Na interrogativa, como é estruturada a frase, E aqui nós temos duas frases na negativa, o not, Então, pay attention, presta atenção nesses detalhes, certo? A mesma coisa na negativa, como é que é estruturada a frase no present continuous? Então, para fazermos aí um rápido overview, nós vimos que no present continuous, na forma afirmativa, nós temos o pronome, o verbo to be, que ele se coloca aí como auxiliar, e o verbo principal, que é o verbo no gerúndio, O verbo acrescido de ing. Então, I'm speaking, ok? Na negativa, da mesma forma, nós temos o pronome, Aqui os pronomes, pessoal da língua inglesa, e nós temos o verbo to be acompanhado do not para dar a ideia de negativa. Então, I'm not speaking. Ok? Na interrogativa, o que ocorre, Vai ocorrer aí um deslocamento. Então, o verbo to be, ele troca de lugar, tá? Então, ele passa a iniciar a frase, E aí, nós temos o pronome e, da mesma forma, o verbo. Ok? Beleza? Go ahead. Na questão 3, nós já vamos ter aí palavras cruzadas com alguns termos relacionados a esporte, Então, nós temos aqui o beisebol, o basquetebol, bowling, boxing, chess, climbing, cycling, dancing, dart, diving, fishing, golf, soccer, squash, surf, ok? Então, a proposta aqui é que vocês busquem o maior número, que vocês conseguirem aí de palavras, mas o objetivo é que vocês aprendam aí os vocabulários relacionados a esporte. Alguns vocês já conhecem e aqueles termos que vocês não conhecem, vocês podem dar uma pesquisadinha aí para entender o que significa, tá? Mas tentem buscar o maior número possível, achar o maior número possível de palavras aqui, ok? Go ahead. Na questão 4, nós vamos ter aí um texto, em inglês, com estruturas no present continuous, Nós trabalhamos em sala aí alguns textos, com essa estrutura, e vocês irão reescrever em português o que está aqui nesse texto, certo? Vai ter um espaçozinho lá para vocês escreverem. Bom, na questão seguinte, a questão 5 é uma questão mais livre, vocês vão escolher uma música em inglês, aí de sua preferência, vai pegar uma estrofezinha dessa música, tá? Não é a música completa, apenas uma pequena estrofe, vai escrever em inglês, Coloque o título da música, quem é o cantor ou a cantora, ok?
Go ahead. Na questão 6, o que eu vou pedir aqui, que eu estou pedindo? Observe, né, e escreva em inglês o que você vê na gravura. Então, você vai escrever aqui do ladinho, tá? Tudo que você está vendo aqui, nessa imagem, né? O que contém aqui nessa imagem. E você vai escrever aqui in English, please. Ok? Go ahead. Na questão 7, você vai relacionar a frase à imagem, tá? Então, nós temos aqui a frase I read romances in my free time, né? Então, qual é a gravura que corresponde a esta frase? We go to the movies every Sunday, da mesma forma, né? I play soccer with my friends on the weekends. Então, vocês vão relacionar aí a imagem a essas frases, ok? Na questão 8, né, uma interpretação de texto, então vocês vão marcar com X a frase que corresponde ao quadrinho D. Então, nós temos aqui, né, um diálogo, né, aqui, e aí nesse primeiro quadrinho, nós temos no balãozinho aqui o seguinte, né, you see all these leaves falling, né, então ela está fazendo uma pergunta para o Bob, né, que tem a Bob e a Magali. E aí a Magali continua, né? This happens every year. This is one of the cycles of the nature. E aí, no quadrinho C, ela continua, né? There is a real lesson to be learned from this. Do you know what it is? Aí ela faz uma pergunta para ele, certo? E aí ele responde: Don't be a leaf, be a tree. Então, vocês vão analisar apenas esse quadrinho aqui e marcar com um xizinho o que ele está dizendo aí, né? Qual é a frase dessas letras aqui que vocês acham que corresponde ao que ele está falando, ok? So, good work, goodbye.